Bom, o assunto de hoje vai ser a notícia da Dilma, presidente Dilma, chamando na chincha grandes empresários para uma reunião para cobrar mais investimentos. Olha, essa notícia é tão estapafúrdia e ao mesmo tempo tão sintomática das principais doenças do Brasil que vale a pena comentar um pouco mais a fundo isso. Em primeiro lugar, denota uma ignorância tão grande acerca do funcionamento da economia, que eu só posso crer, e espero que assim seja, uma medida apenas populista, uma chamada demagógica de imprensa para poder passar aí um recado, uma imagem para os eleitores de ação, de preocupação com os rumos da economia. Porque se a presidente realmente acredita nesse tipo de coisa, né, e há uma grande possibilidade de que seja o caso, é realmente assustador, né, porque é de uma estupidez em relação ao funcionamento da economia primária. Né. Vamos lá, né, a presidente então está cobrando de certos empresários mais investimento. Como é que se investe? Né, de onde vem então mais investimento para uma economia ter crescimento sustentável? Em primeiro lugar, né, fica claro que precisa de poupança. Né? O investimento ele é uma contrapartida de maior poupança. Quem ainda tem dúvidas em relação a isso, basta pensar no caso mais simples de Robinson Crusoe, sexta-feira, numa ilha. Né? Para você poder investir em certas coisas que vão aumentar a produtividade do trabalho à frente, você precisa antes poupar, de alguma forma, recursos para aí sim poder investir. E nós temos uma poupança no Brasil muito baixa. Né? E por que ela é baixa? Abaixo aí de 20% do PIB. Né? Primeira grande causa da baixa poupança no Brasil tem justamente a ver com o gasto voraz do governo, que arrecada quase 40% do PIB, gasta 40% do PIB e não poupa nada, né? Poupa menos de 1% do PIB para investir. Então, um governo que representa 40% da economia nacional, sendo que desses 40%, quase tudo vai para consumo, para gasto corrente, não sobrando nada para investimento, parece óbvio que vai ter, então, uma baixa taxa de poupança na economia como um todo. E é exatamente isso que acontece. Então, o primeiro grande culpado da baixa poupança e investimento no país é justamente o governo gastador, perdulário, que a presidente Dilma controla. Né? Então já fica patético aí essa demanda por mais investimento, como se fosse apenas isso, bater na mesa, falar grosso e cobrar dos grandes empresários então que investam mais na economia. Mas tem outras várias causas aí que atrapalham, prejudicam esse processo de investimento no país, que representam o famoso custo Brasil. Né? E aí alguns exemplos básicos, né? A infraestrutura capenga, também em boa parte culpa do governo, uma baixíssima produtividade do trabalho, do capital humano, por causa de educação de baixo nível mesmo e pouca especialidade, né? Pouco capital humano técnico preparado para certos setores, como por exemplo na Alemanha, que teve um investimento maciço nessa área, qualificando sua mão de obra para produzir e investir então em indústria de ponta, em coisas que realmente a China, por exemplo, sequer pode competir ainda. Então, baixa qualidade da mão de obra com produtividade muito reduzida do capital humano. Uma burocracia asfixiante, que qualquer um que tenta ser um empreendedor nesse país, um microempresário, um médio empresário, entende no dia a dia como é hercúlea a tarefa de você empreender num país como o Brasil, uma burocracia que asfixia totalmente a iniciativa privada. Uma carga tributária escandinava, né, que tem como contrapartida serviços africanos, mas uma carga tributária que beira aos 40% do PIB, nível de país desenvolvido e rico, que pôde se dar ao luxo de ter esse tipo de carga tributária, sendo que isso lá, nesses países, também teve um efeito muito nefasto, muito cruel,
para a economia, engessando todo o dinamismo. Imagina isso num país como o Brasil. Então, e além de tudo, uma carga tributária mega complexa, né, com mais de 70 tipos de tributo, que só para você estar mantendo-se atualizado em relação a essa demanda do fisco, você tem que desprender aí recursos e pessoal que não se vê em lugar nenhum do mundo, né? Então, burocracia asfixiante, carga tributária insana, infraestrutura capenga, caótica, a burocracia já disse, e, além de tudo, uma lei trabalhista que data da era fascista no Brasil, inspirada aí na Carta del Lavoro de Mussolini, que é totalmente marxista, que encara o empreendedor, o empresário, como um safado que quer explorar o pobre do trabalhador, que coloca em cargos que dobram o custo da folha salarial para o patrão. Então, é uma lei trabalhista obsoleta, anacrônica, da era fascista, que impede praticamente esse dinamismo no mercado de trabalho também. Então, resumindo, o governo criou inúmeros obstáculos para o investimento no país e depois vai lá, presidente, chama na chincha os grandes empresários numa de vou cobrar mais investimento, como se faltasse apenas vontade política, né? Por isso eu disse no começo que é sintomático da doença do Brasil. Muitos brasileiros ainda acreditam que nossos problemas derivam apenas dessa ausência de vontade política, né? Tudo se resolveria se tivesse apenas um déspota esclarecido no poder, com vontade altruísta de fazer as coisas acontecerem e resolver tudo, né? O brasileiro ele é tão crente nesse Estado onipotente, clarividente, que eu acredito até que os brasileiros pensam no fundo, que se o governo quisesse, ele poderia revogar a lei da gravidade com base num decreto-lei, com base numa medida provisória, né? Caiu um avião, no dia seguinte o governo vai lá e baixa uma medida provisória revogando, está abolida então a lei da gravidade no Brasil. Eu não duvido que muitos brasileiros endossariam esse tipo de proposta, de medida, com essa crença aí ingênua, infantil, beirando a loucura, né? Nesse poder então do governo de resolver tudo numa canetada de cima para baixo. É quem realmente não entendeu nada do funcionamento da economia. Economia é um processo dinâmico, complexo, onde vários e vários agentes tomam decisões disseminadas, pulverizadas, descentralizadas no seu dia a dia, e que aí sim, levados pela metáfora de Adam Smith, por uma mão invisível, acabam produzindo como resultado disso, se num ambiente de livre empreendedorismo, livre mercado, com império da lei, com confiança nas regras do jogo, na propriedade privada, aí sim são levados por uma mão invisível a produzir então o progresso, a prosperidade típica de países desenvolvidos que tiveram esse arcabouço, esse ambiente liberal na economia. Não tem nada a ver com essa crença da nossa presidente Dilma de resolver as coisas na marretada, na canetada estatal, chamando os empresários e impondo, cobrando mais investimento, como se isso viesse do além, caísse do azul e não dependesse das variáveis econômicas que o governo, aí sim, tem controle por criar os obstáculos que afastam mais investimento na economia. Vale ressaltar, para finalizar, que nós estamos tendo algum grau de investimento um pouco maior aí para manter esse oba-oba de crescimento que já declinou bastante, produzindo um PIBinho medíocre de 2,7% de crescimento apenas em 2011, mas nós estamos tendo alguma coisa a mais para fechar esse gap, né, vindo de fora. Quer dizer, nós estamos importando poupança do resto do mundo porque não temos poupança suficiente no Brasil para investir o pouco que estamos investindo e que não é sustentável para manter uma taxa de crescimento satisfatória. Então, fica aqui a mensagem. Presidente Dilma, não se cobra mais investimento dos empresários como se bastasse ter vontade para fazer isso na marra. O que se faz é reduzir os obstáculos criados pelo próprio governo, que
compõem o tal custo Brasil, para aí sim permitir que o livre funcionamento da economia possa gerar um arcabouço adequado para atrair mais investimento e mais poupança no setor privado. Então, governo, saia da frente com seus obstáculos e deixe a economia passar.